Agora voltou. Para quem está escutando em casa, muito boa noite. Superamos esse probleminha técnico, agora vai. Eu digo que é um prazer gigante estar mediando esse painel especial dentro do Festival Pretitudes, aqui na sala de concertos da Fundação Espaço Cultural. É um evento híbrido. Temos uma plateia acompanhando aqui, todo mundo respeitando distanciamento, todo mundo usando máscara. E no palco, eu sou o Jean-Marie Nogueira, vou mediar essa conversa de hoje à noite. Está sendo transmitida pela TV Funesc. Estou bem acompanhado, viu? Como eu estou bem acompanhado. Tony, é isso? Tony dos Santos, isso. Também a Dendê Maate, Filosofino, Edson Gomes, Larissa Mendes, Ruda, Thaís Albuquerque, não errei ensaiei direitinho, né? Ensaiei. Muito boa noite a todos vocês mesmo. Eu queria que cada um se apresentasse muito rapidamente, aquela mini bio oral, né? Para que quem está acompanhando em casa saiba muito bem quem é quem. O tema de hoje: literatura negra na Paraíba, ou literatura preta na Paraíba. A gente vai conversar sobre isso. Boa noite a todas e todas. Boa noite, Jean-Marie. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Dizer que esse espaço é um espaço privilegiado. Agradecer aqui à Funesc pela oportunidade de mais uma edição desse evento, né? E parabenizar a todos por essa edição. Eu sou Edson Gomes. Também tenho alguns livros publicados, entre eles um livro sobre o Quilombo do Guruji, que foi resultado de uma pesquisa de 2 anos de investigação. Tenho um livro sobre poemas e atualmente eu ando escrevendo literatura de cordel, o mais recente, que acabei de receber da editora, que é sobre a tragédia de Tracunhaém, a origem, digamos assim, o nascimento do território paraibano. Muito obrigado. A importância da gente definir esse tema como sendo uma literatura negra ou de pretos e pretas, isso nos remete a justamente o que a colega estava falando, que é o lugar de fala e o lugar de representatividade desse grupo de indivíduos e indivíduas que compõem esse tecido social, majoritariamente da sociedade brasileira, que é esse tecido miscigenado composto por pretos e pretas. É importante que a gente coloque que quando a gente fala de literatura negra, e a gente participa de um evento como esse, um evento como este é de uma magnitude enorme, porque você tem uma semana inteira, desde o dia que começou, e você perpassa por todos os campos da arte e da cultura. Isso faz com que nos remeta a ideia de que o lugar de negros é em todos os lugares. Porque a gente pensava sempre, por exemplo, que a música erudita, ou que a cultura, chamada dita cultura erudita, não era cultura para que o negro pudesse produzir. E você tem tenores fantásticos que são negros, que estão na literatura. A literatura, de um modo geral, quando você olha para a literatura, sobretudo a literatura paraibana, dificilmente, se você não está no meio de pessoas pretas que produzem conteúdo, você não consegue saber quem são os autores paraibanos. A literatura paraibana passa necessariamente a partir do conceito geral, a partir de Zé Lins de Rego, que dá nome aqui a esse conjunto, que é o Espaço Cultural Zé Lins de Rego, passa por Zé Américo de Almeida, ou Fósforo da Nóbrega, Gama e Melo, e tantos outros, Luiz Leal, que tantos outros nomes que compõem aquele espaço que não é um espaço para pretos e pretas, é um espaço para negros e negras, que é o espaço da chamada Academia Paraibana de Letras. Se você olhar desde as cadeiras dos seus fundadores até as composições mais recentes, pouquíssimos negros passaram pela Academia Paraibana de Letras como sendo esse elemento produtor de uma arte que é a chamada literatura, seja no campo da poesia, seja no campo do romance, dos contos e das crônicas, etc. Então, o que a gente percebe é que, quando, por exemplo, é preciso que a gente tenha, quando a gente
fala de um negro assumir esse lugar de fala, esse lugar de escrito, é para que e aqui eu estou dizendo isso, mas não desmerecendo a importância da escrita do Zé do Rego, mas para que a história do moleque Ricardo seja contada através, ou seja, ou o menino Ricardo, ou o jovem Ricardo, ou o rapaz Ricardo, e não o moleque Ricardo, né? Quando você tiver que contar a história, a sua própria história, o negro possa contar a sua própria história, a gente vai ver os verdesanos, mas meus verdesanos diz respeito a um menino branco de uma fazenda que ficava, né, quem leu o romance Meus Verdesanos, ou o menino de engenho sabe do que eu estou falando, aquele menino da fazenda. Mas não conta a história dos negros e negras que tinha nessa fazenda. E contar essa história do ponto de vista, né, que dê visibilidade, que dê respeito, que coloque em posição de estar numa posição de destaque. E não, como eu já coloquei antes aqui, a posição do chamado moleque, ou sei lá, tem um livro que eu li uma vez chamado Tição e Preguiça. O livro era tão racista, né? Eu não lembro mais o nome do autor, faz muito tempo isso, mas até hoje eu guardo o título do livro. Tição e Preguiça se referia a dois meninos pretos da comunidade. Então, quando eu li aquele livro lá nos meus 14, 15 anos, eu era menino de comunidade, morando na periferia do Cristo Redentor, e vendo tudo que ocorria na comunidade. E eu não tinha a percepção que tem hoje, mas a olhar para aqueles espaços, como que pode o caba ter escrito, e aí pensar com tanta ira em relação a esse povo, que é um povo bonito, um povo capaz, um povo que tem uma capacidade enorme de produção. Eu acho que é isso. É importante que a gente tenha em mente que um lugar de produção dessa literatura negra, sobretudo na Paraíba, que é o lugar onde nós vivemos, precisa justamente disso que a colega acabou de falar, a vontade de produzir, né, e vencer o medo de produzir, porque a gente sabe que não é fácil, precisa desse financiamento coletivo. Eu também produzi de forma independente, continuo produzindo de forma independente, mas a gente não pode deixar de dizer que um espaço como esse aqui é um espaço fundamental, inclusive para a divulgação desses nomes e de muitos outros nomes que passaram por aqui e que vão passar. Então a gente precisa dessa força, que é a força do estatal, a força do poder público, defender esse poder público no sentido de que ele é, de fato, um grande instrumento de divulgação. A gente viu aqui, por exemplo, falar de... Essa semana eu fazia uma conversa com as pessoas, e quando eu disse que o Machado de Assis era negro, a pessoa se espantou. Negro? É negro. Assim como Cruz de Souza assim como Conceição Evaristo, assim como Carolina Maria de Jesus. Aí uma pessoa olha para mim e diz: quem era Carolina Maria de Jesus? Eu digo: aí é uma outra história, eu tenho que contar uma outra história para você. Porque, assim, você só conhece autores negros? Não, eu conheço também os branquinhos também, conheço todos os brancos, um monte de autores brancos também, mas é porque esses a gente precisa trazer, a gente precisa conversar sobre eles, para que eles não caiam na invisibilidade. Eu estava vendo hoje uma discussão que o Aldalho Dantas, que é o camarada que pegou os cadernos de Carolina Maria de Jesus, deixou com a família, e a briga na justiça para fazer a devolução dos cadernos pertencentes a Carolina Maria de Jesus, que a família quer de volta esses cadernos, e a família do Aldalho Dantas não quer devolver os cadernos, que tem como se fosse um objeto dele. Então, essa produção literária de pretos e pretas passa por esse tipo de violência, né? Seja a violência que nos leva através das expressões de fé, né? E eu digo isso aqui para fazer aqui uma reverência e nos solidarizar com aquele casal de colegas que foram assassinados essa semana em Alhandra, né? Mães e pai de santos, dois. Né? A gente até agora não tem um motivo para aquele assassinato, senão a intolerância religiosa, é o que a gente percebe. Mas é isso que passa toda forma de produção e de cultura produzida por pretos e pretas. E aproveitar para agradecer a oportunidade de estar com todos vocês aqui nesse espaço e nesse festival, que é o Festival Plenitude. Pretos e pretas estão em constantes trincheiras, né? Por espaço, e é um espaço de luta constante para se afirmar como tal.
Bom, deixa eu agradecer a todo mundo. A gente não tem como ter mais uma hora. Não tem, acabou, né? Ah, tá bom. Deixa eu agradecer a Thaís, Rudá, Larissa, Edson, Filosofino, Dendê e Tony. Muito obrigado, muito grato. E grato a todo mundo que veio e estava acompanhando esse painel fabuloso. 8 da noite, tem leituras pretas, é isso? 8 da noite? 8 da noite. Grato mais uma vez, boa noite e até.